Private Equity e o Late Capitalism. Você está ouvindo o Reflexões de número 2. Sim, o primeiro saiu, o segundo já saiu também. Vamos para cima. Você já teve a leve impressão de que as coisas hoje em dia são muito padronizadas, é tudo muito parecido, tudo muito igual, né? Muito sem graça? Se você teve essa impressão, fica tranquilo que você não está sozinho, você não está sozinha nessa visão. E uma das possíveis razões, e é o que me faz vir até você neste momento para esse Reflexões de número 2, uma das possíveis razões disso é o que anda sendo feito por empresas de private equity. Assiste com calma, assiste até o final para você poder tirar suas conclusões, porque não tem nada de anticapitalista no que eu vou dizer agora. Na verdade, é muito pelo contrário. Primeiramente, vamos começar com as definições, né, para todos nós ficarmos na mesma página. Private equity, no final das contas, é quando uma empresa de capital fechado, ou seja, uma empresa que não está na bolsa, ela é comprada por outra empresa. E o objetivo primordial dessa aquisição é vender essa empresa mais adiante por algum resultado financeiro. Se formos olhar assim de maneira bastante seca, é isso. Existem definições mais aprofundadas, mas o grande coração da definição é esse: comprar uma empresa que não está na bolsa, fazer algumas mudanças na gestão dela e vender por um valor maior no futuro. O que é late capitalism, ou capitalismo tardio? É uma definição de que, na atual situação do capitalismo na qual nos encontramos, a gente tem tudo centralizado em torno do consumo. As pessoas são o que elas consomem. É esse o campo de discussões. Também várias definições mais amplas, mas enfim, é só para você ficar por dentro do que é que a gente está querendo dizer quando inclui essa expressão. O primeiro ponto que vale a pena a gente parar para pensar é quando se confunde ter dinheiro com ter um know-how específico. Se você para pensar, com certeza, eu acho que eu nem preciso citar nenhum exemplo para que você se lembre de algum lugar ou algum produto, ou alguma coisa que você comprava alguns anos atrás, que provavelmente era regional, ou no máximo aí do seu estado, ou alguma coisa do tipo, alguma coisa mais local, que de repente você repara que ou não tem o mesmo gosto, não tem a mesma graça, parece que está tudo super padronizado. Geralmente, se você for parar para dar uma pesquisada, o que aconteceu com esse negócio é que veio uma empresa de private equity gigantesca e comprou esse negócio. E aí acabou ficando tudo padronizado. E assim, ninguém está aqui dizendo que esse fenômeno não deveria existir, que essas empresas estão erradas. Oportunidades de mercado existem e elas devem ser aproveitadas. Não tem ninguém indo contra isso. Porém, a grande coisa aqui a ser discutida é que há uma confusão entre ter o recurso para fazer uma aquisição de uma empresa, de um negócio, e entender como aquele negócio funciona. E não, gente, não é a mesma coisa, tá? Se você falar, tal pessoa tem tanto dinheiro que ela conseguiria comprar, sei lá, 40 empresas do Ibovespa, 50 empresas do S&P 500. Ela poderia comprar, se ela tem o dinheiro para fazer isso, eu concordo. Mas ela conseguiria entender os negócios de maneira mais aprofundada para que esses negócios continuem presentes no médio e no longo prazo? Essa que é a grande pergunta. Para piorar, como se isso não fosse o único aspecto que acaba chamando a atenção, nós temos que nas estruturas, e isso está muito bem documentado lá fora, principalmente nos Estados Unidos, onde essa indústria ela já avançou bastante nas últimas décadas. Para piorar, o que a gente tem é que vão sendo criadas estruturas financeiras muito complicadas de se sustentar. Porque no final das contas, como que funciona? Grupos enormes verificam oportunidades em pequenas empresas, em pequenos negócios, que
né, poderiam ser comprados, repaginados e vendidos a um valor maior. Só que os problemas disso são os seguintes. Em primeiro lugar, a estrutura financeira que faz isso acontecer envolve um certo grau de endividamento. Claro, nada é de graça, né? Não existe almoço grátis. Então, quando uma grande empresa decide empreender nessa direção de comprar empresas menores para repaginar e depois vender a um valor maior, ela faz isso com algum fluxo de caixa que está ligado a algum fluxo de dívida. Então, beleza. Em um cenário positivo, um cenário ideal, né, céu de brigadeiro, como costumam dizer alguns, essa empresa gigante ela vai lá, compra aquela empresa pequena, faz as mudanças, porque teoricamente, né, acredito eu que seja esse o foco, né, de algumas dessas empresas. Olha, eu tenho dinheiro para comprar, então eu vou comprar e eu sou muito inteligente, eu vou mudar a gestão e a coisa vai crescer. No cenário ideal, vamos supor que esse cenário ideal aconteça. Essa empresa gigante vai lá, compra a empresa pequena, faz as mudanças que ela imagina que deveriam ser feitas e depois vende pelo dobro, pelo triplo do preço. Só que o problema é que empresas em específico, principalmente as regionais, e isso eu falo com causa própria, né? Porque uma das minhas atribuições acaba sendo gerir negócios familiares há um tempo razoável. Então, eu falo isso dos negócios familiares e também dos negócios familiares que eu vejo com bastante proximidade. Uma coisa que acaba não sendo levada em consideração nesse tipo de transação é que existem especificidades que precisam ser tratadas, que precisam ser levadas em conta, que não necessariamente são pura e simplesmente olhar um demonstrativo financeiro e dizer, beleza, tem resultado, que pena, não tem resultado. E isso envolve as relações com os grandes fornecedores, isso envolve como os clientes da região daquela empresa observam que aquela empresa toma suas decisões e segue os seus caminhos. É uma coisa muito específica, tá? Que eu não estou dizendo que você seja impossibilitado de comprar, mas que mesmo que você compre, seria muito mais prudente que você acompanhasse quem estava fazendo, quem fez aquela empresa virar um grande sucesso. E no final das contas, o que a gente tem verificado, e com dados isso fica sempre mais fácil de verificar quando a gente está falando de Estados Unidos, o que a gente tem verificado é que muitas dessas empresas elas acabam ficando com negócios em seus balanços que, ponto 1, não dão o retorno desejado, né, porque as mudanças a serem feitas na gestão acabam não sendo tão eficientes quanto se imaginava em um primeiro momento. E, para piorar, as pessoas, né, os consumidores e até mesmo os fornecedores que vendem para esses negócios ficam prejudicados, porque o que funcionava, o que tinha valor, o que atraía parceria e o que circulava dinheiro, né, não vamos ser hipócritas aqui, porque isso também é uma coisa extraordinariamente importante, o que fazia com que aqueles negócios fossem negócios de sucesso acaba ficando pelo caminho. E isso é bastante complicado. Existiu uma edição, um tempo atrás, vai estar em uma das referências desse episódio. Em uma edição anterior, a gente conversou sobre isso na newsletter do Terraço Econômico, a Reflexionários, falando sobre o fenômeno da financeirização das coisas. Gente, ninguém aqui está dizendo que dinheiro não é importante, que não é relevante você olhar as coisas pela ótica financeira. Inclusive a mim, pessoal e profissionalmente, isso seria um grande absurdo se eu falasse que essas coisas não são importantes. O que está sendo colocado aqui na mesa e trazido para essa reflexão, e que temos muito interesse que você nos conte nos comentários o que é que você acha, se você já teve contato com alguma mudança dessas, né, se quiser até contar algum caso anedótico seu. O que está sendo colocado na mesa aqui agora é que dinheiro está sendo confundido nesse campo de negócios com inteligência de negócios, know-how de negócios, saber tocar o negócio e saber como é que aquele negócio tem de fato potencial ou não, sabe?
O mundo que a gente vive hoje, ele acaba se direcionando muito para essa financeirização e, digo mais uma vez, sob a ótica de saber se aquele negócio é produtivo ou não, isso é bastante positivo, ninguém está indo contra esse ponto. Agora, o que é complicado é quando você tem uma empresa que tinha um know-how, entendia o que é que estava fazendo, e com isso as pessoas que trabalhavam lá tinham certa satisfação, as pessoas que consumiam daquele negócio tinham certa satisfação, as pessoas que vendiam. Porque eu estou falando das pessoas porque empresas, na verdade, são enormes emaranhados de pessoas, né? No final das contas, e talvez essa seja a maior dificuldade dos economistas, e de novo falo aqui com causa própria, a maior dificuldade dos economistas é entender isso, né? Geralmente a gente entende tudo como alocação de capital e trabalho, mas é muito mais complicado do que isso, mas isso é um assunto para uma outra reflexão mais adiante. O problema que eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre, contassem o que vocês acham, o que vocês pensam sobre o assunto, é quando você tem negócios que são comprados por grandes empresas, e aí chega lá os sócios de helicóptero e tudo mais, e colocam o dinheiro naquilo, só que aquelas pessoas que investiram não sabem como tocar aquele negócio. Vocês acham que esse tipo de coisa acaba prejudicando o mundo como a gente conhece? As coisas ficam mesmo mais chatas, mais complicadas, mais sem graça, mais padronizadas quando isso acontece? Ou você acha que isso é uma necessidade para que os negócios cresçam, para que as coisas aconteçam e elas cheguem a algum lugar, né? Cheguem a lugares mais distantes? Essa, digo mais uma vez aqui, né, o segundo episódio, embora eu digo que o formato já nasceu, a discussão continua sendo a de não ter respostas, mas sim colocar perguntas, colocar questionamentos. E, para finalizar, para além de todo esse ponto de que o mundo parece estar ficando sem graça e padronizado demais, e tudo muito igual, né? Todo fone de ouvido é igual, todo celular é igual, todo carro é igual, é tudo igual. E às vezes até as coisas que você consumia de perto aí da sua cidade também estão ficando todas padronizadas, né? As construções estão todas iguais. Se você, até o presente momento desse episódio, ficou pensando, nossa, mas putz, essa é uma pauta que vai contra o capitalismo, que dá a entender que o capitalismo está errado, definitivamente não é esse o meu ponto. E não vou me utilizar apenas da minha referência sobre isso, do meu olhar sobre isso. Também vou pegar um outro olhar que investe e se aposentou agora, recentemente, aos 95 anos, que é o Warren Buffett. Um dos vídeos que estará na referência nas referências desse episódio, em uma das conferências da Berkshire Hathaway, ele foi perguntado sobre esse assunto, ele e o Charlie Munger também, o saudoso Charlie Munger, que estava junto, e o ponto dele foi basicamente esse. Essas empresas, elas colocam dinheiro em negócios que elas acabam não conhecendo, e por não conhecerem desses negócios, elas acabam não entregando resultado. Então, assim, caso você, em algum momento desse episódio, tenha pensado, nossa, meu Deus, como assim está falando isso do capitalismo? Eu estou falando 100% da ótica capitalista da coisa, 100% da ótica de quem toca negócio, de quem corre atrás, o que eu acredito que você que está nos ouvindo, ou você toca algum negócio, ou você participa de algum negócio e você tem esse olhar também, você também entendeu essa mensagem que eu quis passar por aqui. Não se trata de uma questão anticapitalista, contra o capitalismo, nada contra essa estrutura de capital, até porque também é um assunto para uma outra reflexão, é uma questão praticamente insuperável, não tem como, o que viria depois disso, né? Não tem nada tão estabelecido, e nem no campo da ciência, ali na crista da onda, sendo discutido sobre isso, então não é esse o ponto. Mas será que esses negócios, né, essas grandes firmas de private equity,
estão deixando tudo pior, o mundo pior, mais padronizado, mais chato, mais sensal, ou sem essas empresas certos avanços não aconteceriam, então é melhor que elas toquem de fato as coisas do jeito que elas estão tocando. Ouça, ouça não, né? Você que ouviu esse episódio até agora, reflete sobre tudo isso. Recomendamos também que vocês verifiquem as referências, talvez não todas as referências, mas algumas delas, só para você entender em que página nós estamos aqui nessa reflexão. E conta pra gente o que você achou do ponto central desse episódio. Você também acha que o mundo está ficando mais sem graça? E faz sentido para você, ou fazem sentido para você, as razões que foram aqui elencadas, de que se o mundo está ficando sem graça, está ficando mais padronizado, ele acontece em virtude dessas empresas de private equity? Você trabalha numa dessas empresas e gostaria de contar a sua impressão, mesmo que seja anonimamente? Fica tranquilo, aqui ninguém ninguém aqui, como diriam no X ou Twitter, ninguém aqui é motoboy de treta, ninguém aqui está interessado em brigar. Lembrem-se que o Reflexões é um espaço de calma, um espaço de tranquilidade, um espaço de reflexão, para a gente discutir de maneira aberta, sem resposta fechada, sem bate-pronto, sem imediatismo, de maneira um pouco mais profunda, trocando uma ideia mesmo, eu e você, ou vocês, caso você esteja assistindo na TV da sua casa com mais de uma pessoa. Então, não deixa de curtir esse episódio. Se você gostar, compartilha com alguém que você acha que deveria saber dessa discussão, e conta pra gente nos comentários, independente de você estar assistindo isso no YouTube ou ouvindo em algum agregador de podcasts, conta pra gente qual é a sua impressão sobre isso. Afinal de contas, ponto 1, você acha que o mundo está ficando mais padronizado, mais chato, é tudo sempre muito igual ou não? E ponto 2, se você concorda com a tese de que o mundo está ficando cada vez mais padronizado, mais chato, o que você consome tanto de grandes empresas quanto de empresas razoavelmente próximas a você, está tudo muito padronizado e sem graça, se você acha que isso tem a ver com essa atuação dessas empresas grandes de private equity comprando negócios sem saber necessariamente como tocar esses negócios. Conta pra gente, nós estamos muito interessados em saber a sua visão, não apenas para que esse assunto possa ser mais amplamente discutido, ele acaba sendo muito discutido lá fora, mas por algum motivo que eu não consigo te precisar, talvez porque esses fundos de private equity, essas grandes empresas, já tenham se apropriado de certa maneira de diversos canais de conteúdo, mas enfim, isso também não é uma acusação, isso é só um questionamento, só um ponto a se questionar. Mas essas questões, melhor dizendo, são muito discutidas lá fora, e eu achei que seria interessante trazer para essa pauta nacional de uma maneira mais leve, sem absurdismos, sem uma thumbnail de Twitter, não, uma thumbnail de YouTube desesperadora, dizendo que o mundo vai acabar, porque, de fato, né, pessoal, isso aí também é outra coisa muito chata. Se você abre um podcast ou se você abre um vídeo no YouTube, você está querendo ver uma análise ou uma discussão, ou que seja uma conversa um pouco mais aprofundada do que simplesmente pare tudo que você está fazendo e aproveite essa oportunidade, porque senão o trem vai passar e você vai ficar para trás. Tá todo mundo cansado disso, eu estou cansado, você está cansado, eu tenho certeza disso. Então, conta pra gente aqui nos comentários, independente de onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio do Reflexões, se você acha que o mundo está muito mais padronizado mesmo, e se você acha que as empresas de private equity têm a ver com isso. E também, se quiser contar alguma evidência anedótica, alguma situação que você tenha passado que comprove isso ou que vá contra isso, aqui nós não temos respostas fechadas, aqui nós temos reflexões. Até o próximo episódio.